Oi, eu sou a Dani Carvalho e eu tô aqui para trazer para você um conteúdo muito bom sobre sonhos. E nele nós vamos falar um pouco sobre pessoas, significado de pessoas nos sonhos. Esse conteúdo com certeza vai mudar a tua forma de enxergar os seus próprios sonhos. Então eu quero convidar você para entrar comigo nessa pré-jornada sobre sonhos. Quantas vezes a gente já não se deparou acordando e pensando: ah, eu sonhei com tal pessoa, sonhei com fulano, e a primeira coisa que vem na tua mente é: sonhei com você. E muitas vezes isso não tem a ver, não é esse o significado, porque nos sonhos nós sabemos que a simbologia é outra, a linguagem de sonhos ela não é literal. Então eu quero trazer um pouco para você sobre algo que realmente mudou a forma como eu comecei a enxergar a interpretação de sonhos, as pessoas. Então a primeira pergunta, a primeira coisa que eu quero que você questione após sonhar, ou quando você está aí pensando a respeito de um sonho que você quer entender, a primeira coisa é: essa pessoa, você conhece ela? Você tem alguma relação com ela? Então, assim, a relação que você tem com a pessoa já é o primeiro passo para você começar a entender o que realmente ela simboliza, porque os sonhos eles são muito mais sobre o que algo simboliza do que exatamente, literalmente, aquilo que ele é. Então, uma grande chave nesse ponto é você se perguntar: essa pessoa, o que ela representa? O que realmente é inerente da personalidade dele ou dela? Vou dar algumas dicas para você. Por exemplo, um pastor, ele pode representar para você uma liderança, ele pode representar aquele que cuida. O que mais? A profissão da pessoa vai dizer para você muito sobre o que representa essa pessoa. Então, quando você lembrar desse amigo, desse familiar, desse colega de trabalho que às vezes aparece no teu sonho, esse vizinho, essa pessoa que sim, você conseguiu identificar quem ele é no sonho, mas que muitas vezes não é ele mesmo, você vai começar a trazer para a tua memória, buscar fazer esse exercício de entender quem ele é. Então, muitas vezes, o médico que você conhece, ele está dizendo respeito sobre cura, sobre algo. Essa é a grande marca de alguém. Isso é algo que realmente vai fazer toda a diferença. Então, o que mais? Essa vizinha sua. Ah, mas ela é aquela pessoa que está sempre feliz, ela é alegre, ela está sempre de bom humor, o bom humor, aquilo que é forte nessa característica, na personalidade dessa pessoa, vai falar muito para você sobre o significado da pessoa no sonho. O que mais? Um juiz? Um juiz pode aparecer no teu sonho, você conhece ele, de ouvir falar, mas você não tem nenhuma relação muito estreita com ele. Será que você sonhou realmente com ele? Então, não. Na maioria das vezes, esse juiz famoso que pode aparecer no teu sonho, ele está falando do quê? De um julgamento justo? Ele pode trazer para você, talvez até o contrário. Não, eu acho que ele não é justo, que ele não foi justo. Né? Um advogado entende muito da lei, está trazendo algo a respeito disso. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a entender qual a marca forte, o que é marcante de uma pessoa. Ah, mas eu não sei. Faz esse exercício prático e rápido de se perguntar: qual é a marca? Se eu fechar os meus olhos e perguntar e pensar em uma palavra para definir essa pessoa, qual vai ser a palavra? Qual vai ser o significado? Eu quero dar um exemplo para você de uma pessoa que uma vez trouxe um sonho para mim e ela estava muito incomodada porque ela estava sonhando muito com o ex. Ela já estava casada, ela já está numa fase de vida que não tem nada a ver com essa pessoa do passado, mas sempre incomodava a questão de ele aparecer.
E a gente começou juntas a destrinchar, e essa dica, essa ferramenta de entender o que realmente a pessoa simboliza, ela mudou completamente o entendimento sobre o sonho e trouxe a real revelação. Quando a gente fez esse exercício, e eu perguntei para ela, se você pudesse definir esse ex-namorado em uma palavra, qual seria? E instantaneamente o Espírito Santo já trouxe para ela a palavra mentira. Ela foi marcada naquele relacionamento pela mentira. E essa pessoa acabou intrinsecamente ficando dentro dela com essa característica forte: mentira. Todas as vezes que ela começou a lembrar dos sonhos que ela teve com essa pessoa e ela trocou a pessoa pela palavra mentira, aquilo conectou totalmente. Deus estava trazendo algo a respeito de uma libertação do quê? De como lidar com a mentira. Como lidar quando alguém está te enganando. Esse era o pano de fundo. Essa era a mensagem. E simplesmente estava sendo representado simbolicamente pelaquela pessoa. Então aquela pessoa não era ela em si, mas o que ele representava, o que ela trazia de forte. E foi maravilhoso quando essa sonhadora conseguiu destrinchar, buscar, lógico, o contexto, não só ficar ali naquele ponto, mas contextualizar os outros detalhes do sonho, aquilo que estava trazendo mais informação, e ela entendeu. Eu tenho certeza, Deus quer me fazer melhor. E toda vez que eu sonhava a respeito disso, Ele queria me trazer para perto dele, chamar a minha atenção, porque Ele queria que eu avançasse nesse meu sentimento. Ele queria me curar desse sentimento, porque no fundo era o sentimento que realmente vinha à tona no sonho e que Deus queria realmente tratar na vida dela. E o nome? O nome da pessoa também ela diz muito sobre o que essa pessoa representa. Talvez não seja ela em si, mas seja o nome. Eu tenho um exemplo excelente de sonhos em que o nome da pessoa era realmente a chave e não ele, a causa do sonho, né? O sonho não era, eu sonhei com a pessoa. Eu tenho uma amiga que sonhou com uma pessoa e o nome dele, ele apareceu no sonho. Ela até, inclusive, achou super estranho por que eu fui sonhar com essa pessoa, mas o forte estava no nome. Ele tinha um nome bíblico que representava e simbolizava. O nome era Deus é contigo, e isso fez toda a diferença quando, ao invés dela simplesmente olhar para a pessoa, ela olhou para o significado do nome. Às vezes a pessoa pode estar sonhando com o presidente da República, mas o que significa o presidente? Vai no nome do presidente. Ou então talvez o símbolo do nome ele vai conectar com outras situações do sonho e vai fazer vai trazer o desfecho, vai desvendar a mensagem geral do sonho. Então nomes de pessoas são uma chave sobre o que elas representam. No sonho também. Porém, também é importante você cuidar com aquela reação rápida de querer só dar um Google, né? Dar aquela procurada na internet sobre o nome da pessoa. Porque cada autor, cada pessoa que fala sobre o significado dos nomes pode colocar um pouco daquilo que é pessoal dele. Então, vamos entender que a simbologia do nome busca algo assim bem profundo, bem inerente sobre realmente o significado das partes do nome. Essa sim é uma dica para você confiar nesse símbolo de nomes. E outra coisa bem importante em sonhos a respeito de pessoas que aparecem nos sonhos é você perceber essas pessoas, você conseguir enxergar quem era? Porque primeiro a gente falou sobre as pessoas que você conhece, pessoas que você identificou. Eu sei quem é. Talvez não tenha tanto relacionamento, mas eu sei quem é. E as pessoas sem face que a gente fala? As pessoas que aparecem no sonho, você sabe que existia alguém ali
do teu lado. Você sabe que tinha uma pessoa entrando na casa, mas você não consegue identificar quem é. Eu te dou 2 ferramentas bem importantes para você entender. Essas pessoas sem face, que você não identifica, você não sabe quem é, normalmente está falando sobre seres espirituais. Então, esses seres espirituais podem estar falando, a característica dele vai poder te dizer se era realmente algo do reino espiritual mesmo, que era algo bom, ou se era algo das trevas. Então, você vai poder, inclusive, entender através do que ele representava, o que ele estava fazendo no sonho. Eu não sei quem era, não vi nem a cara dele, mas eu sabia que ele estava curando, que ele estava me ajudando, que ele estava ali, a presença dele não incomodava, a presença dele não trazia medo. Então pode representar tanto o Espírito Santo de Deus, porque é ele que está para te ajudar, confortar em todo o tempo, e ao mesmo tempo, aquela pessoa que você não sabia, mas que estava gerando medo, mas que estava gerando um desconforto, ele sim pode representar talvez até um demônio, um ser espiritual que não estava ali para ajudar, não estava ali para fazer algo bom. Então essa é uma dica para você entender essas pessoas que você não sabe quem é. E com certeza, na hora da gente contextualizar o sonho, você vai ver como é chave, é importante, você vai ver que vai mudar totalmente o sentido, a resposta do sonho. Mas aqui, agora para finalizar esse conteúdo, uma chave poderosa. Por exemplo, pai, essas pessoas da família, elas aparecem muito, muito em sonhos. O nosso pai, nem sempre, ele é o nosso pai da terra nos sonhos. Ele pode representar Deus, nosso pai. Se você começar a fazer essa troca na hora de entender seus sonhos, você vai ver que vai fazer muito mais sentido. A mãe é aquela que conforta, que nos alimenta, que nos nutre, que nos ajuda muitas vezes, dependendo se você realmente tem esse sentido na tua vida de mãe, a sua mãe aparecer nos seus sonhos, muitas vezes pode ser o próprio Espírito Santo, um amigo, um irmão que estava ali com você, ele estava ali te ajudando, ele tinha aquela presença maravilhosa, mas era um irmão e era um amigo. Quem é o nosso amigo, o nosso irmão? Aquele que está ali o tempo inteiro para nos ajudar. Jesus, muitas vezes, pode ser realmente o sentido dessa pessoa que estava ali com você. Aquele que você pode confiar. Eu já tive vários sonhos assim, onde na hora que eu coloquei, que eu entendi que o pai, meu pai da terra, estava lá, mas o que ele fazia não era muito normal com o meu pai da terra. Ele não era, eles não estavam ativamente como o meu pai da terra ou mãe. Quando você faz essa troca e entende que Deus está comunicando para você que essa pessoa é Ele mesmo, é Jesus, é o Espírito Santo, o sentido do sonho muda completamente. E você vai sim conseguir entrar na revelação que Deus está trazendo para você a respeito de sonhos. Então esse foi um conteúdo exclusivo, um conteúdo muito importante para mudar a tua forma de enxergar seus sonhos, mas eu convido você a continuar comigo, porque no próximo vídeo eu vou trazer mais ensinamentos, mais chaves poderosas para você entender um pouco mais desse universo incrível de sonhos.